Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, e eu acho que se você tem um pouco mais de experiência nessa área, você já acabou vivendo, já passou por isso, que é meio que você acabar tendo um pouco de cansaço sobre essa área de programação e desenvolvimento, até mesmo um pouco de desânimo que você vai tendo por um certo período. Só que depois, meio que isso passou, e aí você voltou a trilhar ali a sua jornada, do mesmo modo em que você estava fazendo anteriormente. Você já passou por esses períodos, às vezes, de desânimo, ou então, né, de você ter um cansaço sobre isso? Eu tô querendo fazer esse vídeo porque eu tava ali na Python Brasil esse final de semana e acabei encontrando um amigo de longa data e ele falou exatamente isso pra mim. Rafa, eu tô bem desanimado e cansado, mas eu sei que isso é temporário e logo logo eu vou ficar melhor. E eu ouvi isso, cara, e de verdade, ele tocou num ponto bem interessante, porque algumas coisas, quando a gente fala desse nosso ambiente de programação e desenvolvimento, elas existem, a gente sente isso, mas de vez em quando é difícil a gente falar o que está acontecendo. E eu passei, na verdade, alguns meses atrás, por esse momento, né, de cansaço e desânimo nessa área. E depois a gente acaba voltando, né? Meio que uma vez por ano eu sinto que eu tenho uma coisa dessas. E eu quero compartilhar de uma forma meio complexa aqui esse tipo de sentimento. Acredito que você já deva ter sentido uma coisa dessas. Eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, mais como uma espécie de desabafo pro Rafa do futuro. Eu nem fiz tanto um script, eu tô literalmente falando aqui pra câmera, porque eu quero que seja um pouco genuíno, sabe? Eu quero tentar falar realmente o que eu sinto. E eu quero que, principalmente eu no futuro, acabe lembrando desse sentimento e acabe entendendo que ele vai vir, vai voltar, só que ele também vai passar. Bom, eu quero tentar explicar isso de uma maneira melhor e vamos lá. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E o recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Llama, então você utilizando o cupom Programador Llama ou link do comentário fixado, você garante 10% de desconto lá nas formações da plataforma. E como professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto um material de ótima qualidade para seus estudos. Meu amigo, é o seguinte, se tem uma coisa que eu acredito que todo mundo nota de uma maneira muito fácil sobre essa nossa área de programação e tecnologia, é que ela tem muito mais mudanças do que rotinas. Você sempre vai ser cobrado a ter uma certa evolução. O que isso quer dizer? Eles vão sempre estar te cobrando você aprender coisas novas. Seja aprender, por exemplo, uma linguagem nova, um framework novo, um banco de dados novo, ou até mesmo ter que mudar totalmente a sua stack. Isso acontece. Se você acabar conversando com programadores mais experientes, você vai ver que eles já acabaram migrando por várias linguagens, mexendo com várias tecnologias e até deixando alguns frameworks já de lado, porque eles não trabalham mais com isso. Eu já tenho, cara, um pouco mais de 10 anos de experiência atendendo público, né? Fazendo projetos empresariais mesmo. E nesse trajeto eu já deixei muita coisa para trás. E se você é, por exemplo, um cara um pouco mais jovem, mais iniciante, isso pode parecer muito legal, porque você sempre vai estar dentro de uma aventura, sempre é uma situação legal, né? Você vai acabar descobrindo coisas novas. Só que, assim, olha, isso tem um certo limite. Isso tem um certo limite, porque sempre quando a gente fala de mudanças, sim, elas trazem aventuras. E acaba sendo legal você descobrir coisas novas e principalmente tecnologias novas para você colocar nas suas experiências. Só que na rotina, é justamente nessa ideia de você já prever o que você tem ali no seu futuro, que mora a ideia de sossego. Até mesmo de você ter um porto seguro quando você precisa. Quando eu falo isso, pessoal, e sendo muito aberto, é porque com o avançar das experiências que você vai ter na tua vida pessoal, principalmente com o avançar da tua idade, você vai levantando outras responsabilidades. Então, você conseguir, por exemplo, meiar essas responsabilidades que você tem de evoluir como um programador, pegar novas coisas, trocar de stacks e toda hora ser cobrado para esse tipo de evolução, e também acabar levantando essas cobranças que você tem da vida, cara, acaba se tornando uma coisa bem cansativa. Eu consigo te falar de verdade. É muito provável que você conheça alguém
que, assim, em algum ponto da vida em que teve que tomar um cuidado muito grande por causa de situações pessoais, essa pessoa também foi muito cobrada, por exemplo, em questão de trabalho e principalmente nas stacks que ela estava mexendo. Cara, porque, assim, nesse mundo de programação e desenvolvimento, principalmente quando você está atendendo um público, fazendo projetos mais corporativos e empresariais, a cobrança, na verdade, é que você aprenda uma certa ferramenta de uma maneira bem rápida e aplique imediatamente, mesmo que às vezes você não tenha uma maestria naquilo. Você literalmente tem que aplicar por aplicar. E, assim, eu consigo te falar, na verdade, que olhando para o meu passado, a cada 2 anos e meio, alguma coisa, eu tive que ver alguma coisa assim muito diferente do que eu estava acostumado. Seja, por exemplo, eu trabalhando de back-end, eu tenho que ver coisas de front-end, ou então tendo que ver coisas relacionadas à infra, ou até mesmo tendo que pegar outros tipos de casos, né? Seja de liderança de equipes, ou então de pessoas, esse tipo de skill, né, que geralmente é cobrado. Mas é muito notável que enquanto você vai trilhando esse teu caminho como programador ou como pessoa dentro, né, desse ambiente de programação e tecnologia, cara, algumas coisas elas realmente vão sendo necessárias para que você entenda e aplique o quanto antes. Nem sempre isso é tão simples assim, nem sempre você vai estar muito predisposto a isso. E à medida em que você vai evoluindo na tua carreira, a quantidade de responsabilidades que você vai juntando sobre a tua atuação realmente só vai aumentando. Você consegue ver facilmente que um programador mais sênior tem muito mais responsabilidades do que um programador júnior. Você entende, por exemplo, que um cara que ele é tech lead, ele vai ter muito mais responsabilidades que um programador pleno, por exemplo. E quando você junta isso, esse acúmulo de responsabilidades que você vai tendo por decorrência das suas experiências profissionais, se você junta isso, por exemplo, com questões como casamento, família, financiamento, filhos, amigos, saúde, cara, isso realmente se torna uma grande sopa de ansiedade. E eu acho que as coisas elas são assim mesmo, é o andar da vida, sabe? Eu não tenho mais, por exemplo, a mesma disposição que eu tinha quando eu era estagiário ou programador júnior de passar às vezes madrugadas estudando uma certa tecnologia ou fazendo projetos pessoais, né, para tentar entender melhor algumas coisas. Eu tinha muito essa predisposição e era meio que genuína, não era por causa de uma cobrança ou por causa que eu tinha que aplicar logo, mas simplesmente pela ideia de querer aprender alguma coisa. Quando se é um programador mais júnior ou, né, estagiário e tudo mais, e principalmente você é uma pessoa um pouco mais nova, você tem essas liberdades. Isso é muito bom, de verdade. É por isso que, geralmente, desenvolvedores mais júniores eles se predispõem a alguns trabalhos em que, por exemplo, o sênior não se predispõe tanto assim. E tá certo, na verdade, eu acho que você tem que aproveitar esse teu momento como um programador menos experiente para tentar absorver a maior quantidade de experiências que você consiga. Justamente porque você vai ter, né, essa maior vitalidade e vigor para estar atuando sobre isso. Eu também não estou tentando me colocar aqui como um idoso, né? Eu, particularmente, tenho só 30 anos, mas uma coisa que eu posso falar de verdade é que as responsabilidades que eu tenho, elas já se acumularam. Isso acaba surtindo alguns efeitos. Por exemplo, eu gostaria de fazer aqui no canal mais vídeos teóricos, né, mostrando código mesmo nas playlists, porque eles ajudam mais diretamente as pessoas no trabalho, na execução de verdade. E aí eu acabo tendo mais disposição para fazer esses vídeos aqui opinativos, direto, né, com a câmera. Eles acabam sendo um pouco mais fáceis, eu não preciso de um estudo grande para falar uma certa opinião minha. Mas isso acaba sendo decorrente, né, da própria vida. Então, essa ideia, na verdade, de você acabar tendo uma certa quantidade de responsabilidade, cara, de verdade, acaba gerando um desânimo. Acaba gerando, sim, um cansaço interno. E o que eu consigo falar é que muitos desenvolvedores eles sentem isso. Uma vez por ano, esse cansaço vem, esse desânimo ele acontece. E eu quero falar um pouco sobre essa espécie de desânimo que muito provavelmente você vive ou já viveu. Cara, eu tentei descrever esse desânimo
o mais sincero e o mais direto possível. Realmente é um pouco difícil, porque não é um desânimo, por exemplo, desanimei de ver esse filme ou de jogar esse jogo. É uma coisa um pouco diferente, sabe? Eu dei um nome pra isso, na verdade, pra tentar explicar. Eu chamei isso de desânimo de meio campo. E ele acontece mais ou menos o seguinte: vamos supor que você tem uma corrida em que você tem que correr ali uma certa quantidade de quilômetros, né? Por exemplo, essas corridas de rua que tem por aí. E isso acontece quando você chega mais ou menos no meio da tua corrida. Você já fala o seguinte, você pensa o seguinte: cara, meu Deus do céu, eu tô cansado, eu já corri isso tudo e eu tenho mais isso tudo pra correr. Eu tenho mais metade do percurso pra continuar. Só que eu tô cansado, cara. Meu Deus do céu. Só que mesmo você entendendo que existe essa continuação de percurso e que às vezes parece que não vai nunca acabar, você continua. Você vai até o final, mesmo que isso te canse um pouco mais. Justamente pela ideia mesmo de você querer terminar com isso logo. E às vezes parece realmente que não vai acabar, que você tá no meio ali, que você fez muita coisa e que ainda falta muita coisa para ser feita. Mas você continua, né? Você continua. É esse tipo de desânimo que a gente sente de vez em quando em relação à programação, sabe? Você pensa, cara, eu já fiz tanta coisa, só que eu não posso parar por aqui, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho que continuar a seguir isso daqui. É o jeito mais sincero que eu consigo descrever esse tipo de desânimo, né? Ele é uma espécie de desânimo de meio campo. Mas pelo mais incrível que pareça, esse desânimo, ele tem um período de validade, não dura tanto assim, né? Você conversando com outros programadores, você nota isso. Eles saem desse estado, seja às vezes por situações exteriores ou até mesmo por voltar a algum projeto que eles gostam ou por alguma rotina que eles já ficam um pouco mais confortáveis, você sai desse desânimo. Para mim, acontece o seguinte: eu geralmente, quando entro nesse desânimo e vivo ele por alguns dias ou algumas poucas semanas, eu volto a pensar nos projetos que eu fazia quando eu era programador júnior, sabe? Eu volto a pensar um pouco no tempo em que eu fazia projetos e eu me apaixonava por fazer isso. De verdade, se você é um programador que gosta muito dessa área, é muito provável que você já fez algum projetinho porque você gostava. Porque você queria fazer aquilo funcionar. E eu lembro, cara, que eu ficava virando noites e trabalhando muito nisso. E era muito legal, porque a gente continuava, né? A vontade de querer fazer aquele negócio funcionar me deixava acordado. E era uma sensação muito boa. Eu acabo lembrando um pouco disso, sabe? E eu acabo meio que colocando, né, um pouco dessa paixão de volta em mim. E aí eu meio que saio desse estado de desânimo. É como se fosse alguma coisa que viesse pra mim, me olhasse direto nos olhos e depois fosse embora. E acabasse meio que renovando as minhas energias em relação a isso, sabe? E eu vejo que é muito comum entre os programadores, eles passam por isso, né? Eu não sei exatamente o porquê. E, honestamente, eu não sei se tem outra profissão que tem tantas mudanças assim, o quanto que essa área de programação e desenvolvimento. Eu não sei realmente se essa parte de trading, de mercado financeiro, mas eu não sei se tem uma profissão que tem tantas mudanças. Hoje a gente vive esse hype de IA, todo mundo fala de IA, todo mundo fala que você tem que ver IA. Eu acredito que algumas pessoas com certeza passaram por esse período de desânimo por causa disso. Porque, poxa, eu tenho que ver isso, tenho que ver isso. Mas, bom, eu realmente acredito que isso é uma coisa passageira, sabe? Isso é um sentimento passageiro. E quando ele passa, na verdade, você acaba vendo a área, você acaba vendo o que você está fazendo de um modo diferente, sabe? Eu não vejo mais programação da mesma ótica que eu vejo quando eu era um programador júnior. É como se você estivesse jogando um jogo e você meio que desbloqueia uma habilidade nova, ou então desbloqueia um mapa novo. Você vê aquilo de uma maneira diferente. E isso realmente dá motivação para continuar. Isso realmente renova um pouco as energias também. De falar, olha, agora eu estou acostumado a enxergar isso, enxergar esse caminho
de uma forma um pouco mais agradável. Cara, eu tô tentando realmente traduzir uma coisa que eu acredito ser muito difícil de traduzir. Mas, para finalizar, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha? Você já sentiu isso que eu tô falando? Você já sentiu esse desânimo? Porque eu sou uma pessoa que. Hoje eu posso falar, eu tenho um network, eu conheço muita gente. E eu sei que quando eu falo sobre essa espécie de desânimo, eles já sentiram. Eles já sentiram. Você já sentiu uma coisa dessas? Bota aqui nos comentários, vamos conversar um pouco. Bom, pessoal, acabei esse vídeo. Não sei se ele ficou bom, não sei se ele ficou ruim. É um vídeo um pouco mais pessoal, sabe? Eu quero falar, eu quero poder assistir isso no futuro, de verdade. E com essas palavras mesmas. E é isso, né? Bom, o que você acha? Quero ouvir a sua opinião. De novo, deixe aqui nos comentários. E, bom, a gente se vê nos nossos próximos vídeos aqui no canal. Se inscreve, deixa o like. E é isso aí. Até mais.